literatura não cabe em uma caixinha, a gente tem que ampliar, quebrar paradigmas, eu vou falar mesmo, viu, gente? Olha, vou colocar polêmica aqui nessa situação que a gente está falando sobre a literatura colonial e a literatura brasileira. Quando começou a ser literatura realmente brasileira? Olha, vou ser polêmica. Nós ainda estamos construindo uma literatura essencialmente brasileira. Porque se fosse literalmente brasileira, nós teríamos que estar estudando nas escolas, e é lei, viu, gente? A literatura indígena, né, a tradição da literatura oral indígena, a literatura africana, e não só a literatura europeizada, a literatura branca, normativa. A gente sabe que a história da literatura ela é marcada por uma caracterização de uma literatura muito europeia. Então a gente precisa romper com esses paradigmas. Então a gente ainda está construindo. Agora, alguns estudiosos dizem que foi a partir, né, dessa literatura barroca que vai quebrando um pouquinho essa influência, depois vem o romantismo que quebra mais ainda a influência, e aí o Brasil vai produzindo uma literatura mais efervescente no modernismo, que é, antropofagia, comer a própria carne. O que é que isso quer dizer? Comer da própria cultura. Óbvio, não desprezando a cultura, né, fora do Brasil, mas sobretudo reconhecendo a potencialidade da nossa identidade cultural brasileira. Mas é brasileira o quê? Composição indígena, africana, portuguesa e tudo misturado com imigrante e até os dias de hoje. Essa autonomia das letras com a República, ela é uma grande falácia. Isso eu estou dizendo uma opinião pessoal como estudiosa de literatura, mas a gente tem que entender que nada é pronto e acabado, e esses conceitos eles vão ser pautados a partir do que a gente mesmo vivencia do que é a literatura. Né? Qual é a literatura que você lê? Qual é a literatura que você ouve? Qual é a literatura que você produz? Então tudo isso tem a ver com uma literatura identitária, e essa identidade, seja identidade social, racial, sexual, né, política, ideológica, tudo isso tem que estar junto e misturado para estudar as artes literárias. Literatura artístico-literária, a gente precisa entender que tem uma mistura muito grande, e essa mistura é que nos faz brasileiros. E a literatura brasileira tem que ser isso, essa miscigenação. Toda literatura canônica, nem sempre ela foi considerada canônica, né? Vale ressaltar que vários autores da literatura, autoras da literatura brasileira, foram reconhecidos, às vezes, após a sua morte, ou reconhecidos em vida, muitas vezes, depois de muitos anos de produção. Mas a gente tem um fator, viu? Infelizmente, nós temos ainda uma literatura muito pautada em uma elite, em uma construção elitista. Nós temos o exemplo, por exemplo, de grandes autoras como Conceição Evaristo, que até agora não foi, né, chamada para ser uma das componentes da Academia de Letras, porque, segundo os academicistas, não se adequa ao perfil da Academia Brasileira de Letras. Isso é, no mínimo, um absurdo. Nós tivemos Carolina Maria de Jesus, uma grande autora, que até hoje é discutido se vão adaptar ou não a sua obra para uma linguagem em um português mais bendizido ou um português formal, culto da nossa língua, né, portuguesa. Vejam que, infelizmente, ainda se tem uma padronização da literatura como literatura boa ou ruim, como literatura adequada ou inadequada, uma literatura, né, que serve para ser clássica ou não clássica. O importante é entender que a literatura ela não tem padrões. Desde um Emicida, não é? Há uma literatura canônica como Machado de Assis, tudo é literatura e tem seu propósito, tem seu papel social e, no mínimo, arte, porque é arte. Se a gente for olhar lá nos séculos anteriores, o quinhentismo, vamos pensar no quinhentismo, literatura de informação com o padre, né, José de Anchieta, a importância desse padre para a literatura daquele período, literatura de catequese, os seus poemas, as suas peças, os seus sermões, a gramática tupi-guarani. Claro que essa importância dessa literatura, ainda assim, muito caracterizada numa visão europeia, ela traz para a gente um registro histórico, né? Uma historiografia social brasileira. Então, sem dúvida, essa importância é para marcar essa historicidade, para a gente olhar para o passado e entender que aquela literatura é um recorte de uma sociedade, mas ela não é unívocas.
unívoca, tá? Por que que ela não é unívoca? Porque a gente tem a tradição indígena, que muitas vezes não é, né, discutida em sala de aula. As origens, os mitos, as lendas orais, que eram passados de geração para geração. Muito daquela caracterização do que é a literatura indígena vem de uma literatura ocidental. Não se adequa, porque a cultura indígena era diferente, né? Ela é específica, portanto, o tipo de literatura, o formato da literatura também vai ser diferente. A gente precisa estudar sobre isso, até para entender as origens da nossa literatura. Olá, que bom ter você por aqui assistindo mais um vídeo do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, corra lá e inscreva-se, clicando no botãozinho vermelho que aparece aqui na tela. Ative também o sininho e dê o seu like, pois ao deixar o seu joinha, outras pessoas também terão a oportunidade de conhecer o nosso trabalho. Então, até a próxima!